Olha só, o Pix é incrível, né? Uma verdadeira revolução. Mas essa velocidade toda, que é a grande sacada, também é o ponto fraco. E é por isso que hoje a gente vai fundo nisso. Vamos abrir a caixa preta dos golpes com Pix, entender direitinho como os criminosos pensam e, o mais importante, descobrir qual é a ferramenta legal mais poderosa que existe para proteger e, quem sabe, recuperar o dinheiro. E não dá pra negar, né? O Pix é um sucesso absurdo. Pensa bem, transações em segundos, a qualquer hora do dia ou da noite. Virou até referência lá fora. Só que é aí que mora o perigo. É essa agilidade toda que acaba criando o problema que a gente vai discutir. Então, o que acontece quando essa velocidade toda vira uma arma na mão de criminosos? É exatamente aqui que o nosso papo começa. A mesma rapidez que facilita a nossa vida é a que os golpistas usam para fazer o dinheiro sumir num piscar de olhos, antes mesmo que a pessoa consiga perceber o que aconteceu. A transação é praticamente reversível, e é nesse campo que eles jogam. Para entender bem esse cenário todo, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos ver a anatomia de um golpe. Depois, aquela pergunta que vale ouro: de quem é a culpa afinal? Em seguida, o passo a passo para tentar recuperar a grana. E para fechar, como criar a melhor defesa possível. Vamos lá então. Primeira parte, a anatomia de um golpe. Sabe aquela história de que para vencer uma batalha a gente precisa conhecer o inimigo? Pois é. E aqui nos golpes com Pix, a principal arma não é nenhum programa de computador super complexo, não. É uma coisa bem mais antiga e, olha, muito eficaz. O nome disso é engenharia social. O que é isso? Basicamente, o golpista não precisa invadir o sistema do banco. Ele precisa convencer a gente a abrir a porta. O alvo não é o computador, somos nós, é a mente humana. Eles manipulam a confiança, o medo, aquela sensação de urgência, tudo para que a própria pessoa vá lá e aperte o botão de confirmar. E olha, isso não é feito de qualquer jeito não, não é um processo, tem método. Olha suas fases. Primeiro, eles fazem o reconhecimento, ou seja, pegam dados que muitas vezes vazam por aí. Depois vem o engajamento, quando cria uma conexão, se passando por alguém do banco ou um parente. Aí vem a exploração, cria um problema urgente para deixar a pessoa em pânico. Só então, na execução, é que pedem o Pix. Por último, a evasão, que é quando eles somem com o dinheiro. É um roteiro tudo bem calculado. E essa estratégia aparece de várias formas no nosso dia a dia, né? Tem, por exemplo, a ligação do falso suporte do banco, que deixa a gente de cabelo em pé. Tem também o golpe do parente em apuros, aquele pedido desesperado de ajuda no WhatsApp. Ou então o QR Code adulterado que trocam na loja sem ninguém ver. E claro, o clássico comprovante de pagamento falso, que é só uma montagem. Beleza, agora a gente chega no ponto talvez mais importante de toda essa conversa. Entender de quem é a responsabilidade legal pode ser o que define se o dinheiro vai ser recuperado ou não. Existe uma linha bem tênue que separa um crime comum de uma falha de segurança do banco. E essa diferença é crucial. Então, vamos lá. A distinção é basicamente esta. De um lado, a gente tem o crime cibernético. É quando o golpista engana a pessoa para que ela mesma autorize a transferência. Do outro lado, a gente tem a falha de segurança do banco. Isso é outra história. É quando o golpe só aconteceu porque o sistema do banco tinha uma brecha. Por exemplo, não percebeu uma transação totalmente fora do padrão ou deixou um criminoso abrir uma conta laranja. Percebe a diferença? Isso muda completamente o jogo. E a lei, olha, é bem clara sobre isso. Existe uma coisa chamada Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O que ela diz em bom português? Que as instituições financeiras são responsáveis por danos de fraudes que acontecem dentro das operações bancárias. Ou seja, o risco da operação é do banco. Se a fraude aconteceu por uma falha de segurança interna deles, a responsabilidade de cobrir o prejuízo é do banco e não do cliente. Esse é o ponto central. Ok, sabendo de tudo isso, o que fazer se o pior acontecer? Porque teoria é uma coisa, mas na hora do desespero, a gente precisa de um plano prático, né? Então, agora vamos para um passo a passo, um guia bem direto de como agir. E aqui, o tempo é o bem mais precioso. É preciso agir rápido. Primeiro passo, e é imediato, registrar um boletim de ocorrência. Hoje em dia dá para fazer online. Passo 2. Entrar em contato com o canal oficial do banco. E aqui, atenção, vem a dica de ouro. Peça com todas as letras a abertura do MED. Já já a gente explica o que é isso. E o quarto passo, junte todas as provas que tiver. ID da transação, prints da conversa, tudo.
Mas afinal, o que é esse tal de MED? MED é a sigla para Mecanismo Especial de Devolução. Pensa nele como um botão de emergência do Pix. É um protocolo oficial do Banco Central que obriga o seu banco a contatar o banco do golpista para tentar bloquear o dinheiro. Mas olha o detalhe, isso precisa ser feito em até 80 dias. Ou seja, quanto mais rápido, melhor. E se o banco começar a enrolar? Não é para desistir, é hora de escalar. Existem canais oficiais para registrar uma reclamação formal. Tem o consumidor.gov.br, tem o próprio Banco Central, onde a reclamação afeta a nota do banco, e tem também o Procon. Fazer uma reclamação formal em um desses lugares costuma fazer as coisas andarem bem mais rápido. Bom, a gente já viu como o golpe funciona, de quem é a responsabilidade e o que fazer depois. Agora, vamos para a parte final, que, na minha opinião, é a mais importante de todas. Como evitar que isso aconteça? Porque a melhor defesa, sem dúvida, é a prevenção. E essa prevenção começa com coisas simples, direto no aplicativo do banco. Primeiro, definir limites baixos para o Pix. Outra coisa, usar listas de contatos confiáveis para transferências maiores. Ativar a biometria facial também ajuda muito. E uma regra de ouro, principalmente para quem vende alguma coisa: nunca confie em print de comprovante. Dinheiro na conta é só o que aparece no extrato oficial. Mas olha, se for para guardar uma única dica de toda essa nossa conversa, que seja esta, a regra número 1. Receber uma ligação do banco, uma mensagem desesperada, a primeira coisa a fazer é desligar. Respira, e aí, com calma, a pessoa mesma liga de volta. Mas não para o número que ligou, e sim para o número oficial que está no verso do cartão do banco. Essa simples pausa quebra toda a pressão que o golpista cria. É a melhor defesa que existe. No final das contas, é isso. A lei até oferece uma rede de segurança, o que é importante. Mas a prevenção é o que funciona como um escudo de verdade. É a nossa atitude que faz a diferença. E aí fica a pergunta para a gente pensar: será que a nossa segurança digital está mesmo em dia?